Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como estamos? Firmes e fortes? Show! Galera, essa galera linda, fantástica aqui, presente para hoje falarmos de um assunto, né, de bastante relevância, de bastante interesse. Bom dia, para Bom dia, podermos professor. falar sobre o amor na literatura e na sociedade, né? A gente vai falar sobre o amor na literatura e na sociedade. Não se preocupem, fiquem à vontade para interagir conosco, tá certo? É uma aula cooperativa, tá? Lembrando que essa aula está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada no YouTube com consentimento prévio de vocês, tá certo? Para visualização posterior e também para nossa divulgação. Bom, pessoal, para a gente começar a nossa aula, as nossas explicações sobre o amor, né, na literatura e na sociedade, primeiro a gente precisa entender uma coisa fundamental nesse processo, que é o seguinte, tá? É compreender, né, a etimologia da palavra amor. Daí eu pego, né, a explicação que eu encontro dentro do dicionário, mas você antes vai me perguntar, mas professor, por que o senhor está colocando duas mãos com uma flor? Porque uma das explicações é que justamente a palavra amor vem da palavra plantar e semear, né? Alguns estudiosos dizem que ela tem duas origens. Uma seria a palavra mater, mãe, e a outra seria que vem da ideia de plantar, semear. De fato de direito, se você for pensar no sentido da palavra amor, ela está relacionada tanto à questão do cuidado, né, que você associa automaticamente à figura da mãe, mas ao mesmo tempo também está associada direta e indiretamente à questão de plantar e semear, né? Seja pelo quesito de você plantar e semear amor, seja pelo quesito de você semear, né, novos frutos para o mundo. Ou seja, pessoas, né? A gente pode entender por esse sentido. A origem da palavra é interessante. Ela vem do latim amare, né? E amor. Aliás, esse caso, que é o caso é o caso injuntivo, né? Que é de onde a gente retira a maioria das palavras no latim para a língua portuguesa, é que preservou a palavra amor como nós conhecemos, tá? E, de fato de direito, essa última forma foi a que perseverou com o sentido de gostar de algo ou de alguém. É interessante essa questão do gostar de algo, porque muitas vezes a gente fica pensando que amor se restringe a uma relação entre seres humanos, mas, né, nós entendemos ao longo da história que o fato de você amar, por exemplo, um objeto, amar um determinado tipo de cultura, uma obra, né, é a coisa mais normal do mundo. Afinal, por exemplo, quem não ama um determinado artista, quem não ama um determinado livro, um determinado filme, né? E isso que talvez seja o mais interessante de tudo. A palavra amar, na sua etimologia, na sua própria representação, ela já traz um significado bastante. Como é que eu posso traduzir? Ela já traz um significado bastante complexo, ela já traz um significado bastante desenvolvido e bastante subjetivo, vamos colocar nesse sentido, tá? Ou seja, indiretamente, a gente sabe que quando falamos da palavra amor, estamos falando de algo que vai muito além das representações óbvias, vai muito além das obviedades. Amor é uma palavra muito mais múltipla, é uma palavra muito mais complexa. E, por exemplo, o meu entendimento sobre amor diferencia, por exemplo, de outras pessoas que são do meu convívio próprio. Imagine se não diferencia das pessoas com que eu não convivo, né? Além disso, cada cultura tem uma maneira de enxergar o amor, enxergar as relações amorosas. O que não quer dizer que necessariamente a gente tem que se acomodar e esperar com que essa maneira, essa forma, essa expressividade, essa interatividade acabe de uma forma ou de outra pesando nessas questões, nesses sentidos, nessas relações. Tá bom? Então a gente já começa entendendo aí de onde vem a palavra amar, qual é o seu significado segundo a língua portuguesa e segundo a sua etimologia, e quais são os processos que levaram à formação dessa nova palavra na língua portuguesa. Beleza? Tá tranquilo, tá favorável, galera? Tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, indagação? Façam. Não, prof. Show! Beleza, que legal. Então, vamos adiante, né?
passando agora para explicar, né, esse verso do Almissáter. Uma coisa interessante nessa aula é que vocês vão perceber que eu vou abordar as linguagens literárias, eu vou abordar os conceitos literários ao longo da história e ao longo da sociedade, mas eu sempre vou estar dando ali um toque mais atual, um toque mais moderno, usando, né, artistas da música, da poesia, para fazerem referência, né, a essas obras, ao que eles construíram como obra e o que eles construíram como legado. Então, a gente vai em vários momentos, né, tocar nisso daí. E esse trecho dessa música chamada Tocando em Frente, que é bastante conhecida, fala assim: é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ou seja, o amor é preciso para que nós possamos viver. O amor é uma necessidade, o amor é uma precisão. Ah, professor, mas eu não tenho esse negócio de ficar sendo refém de alguém. Mas você tem amor próprio? Então você ama alguém, ama a si mesmo. Então é importante que você entenda que você amar a algo ou a alguém, não importa quem seja esse algo, pode ser até você mesmo, ou quem seja esse alguém, não importa. O que importa é que para que você tenha a vida, você precisa se amar. Até de maneira, vamos dizer assim, irônica, uma pessoa como, por exemplo, um psicopata, eu não diria que ele não deixa de amar. Ele ama os desejos doentios dele, né? Então, de uma forma ou de outra, a gente entende que amar é gostar de algo ou de alguém, é manter, né, uma linha de pensar, uma linha de ater. Mas eu quero que vocês atentem a uma outra coisa. As duas mãozinhas aqui formando um coração, né, no pôr do sol. E aí muita gente fica pensando assim, meu Deus, por que o coração, né? Quando eu vi o coração pela primeira vez numa aula de anatomia, numa aula de ciências, eu disse que órgão feio, que coisa horrorosa, como é que um coração pode representar o amor? Isso é um ponto interessante, vocês vão entender aqui agora, né? Por que que o amor, o coração é um símbolo do amor? Bom, existem várias explicações, mas todas elas provêm da antiguidade, né? Diziam, por exemplo, na Líbia, que essa florzinha aqui, né, que era utilizada como uma espécie de contraceptivo, ou seja, era utilizada como um preventivo, né, da gravidez, ela tinha um formato que lembrava o órgão genital feminino. E por conta disso, né, começou a se associar que esse formato adivinha a ideia justamente do que? Da ligação amorosa ou sexual, né? Por outro lado, a gente tem que pensar uma outra coisa tão importante quanto a isso. Não é só a questão do amor como ligação sexual. Quando você vai, por exemplo, para a cultura grega, aí você pega um filósofo como Platão, Aristóteles, nesse caso Aristóteles especificamente. O Aristóteles dizia que os sentimentos não vêm da cabeça, os sentimentos vêm do coração. Opa, sentimento e automaticamente, tranquilo, Nicole, sentimento e, como é que eu posso dizer, a própria questão da atração física, né, que a gente poderia ligar essa questão primeira, que era tratada entre os povos líbios na antiguidade, elas fazem menção justamente a essa ideia do quê? Da ligação amorosa. Então, por isso que esse símbolo passou a ser tomado. É como se, por exemplo, pegasse o conceito, a ideia do Aristóteles, né, de coração é onde os sentimentos humanos convivem, e você pega a representação dessa imagem que culturalmente foi adquirida e associada a isso. E criou-se essa visão que a gente tem do coração, que de fato de direito não parece mesmo tanto com o coração. Aliás, se a gente for pensar bem, é um símbolo, né? Se essa origem for essa mesmo, que parece um tanto quanto machista, né? Porque associar a ideia do amor à ideia do órgão genital feminino, tudo bem, você pode dizer que o amor está na mulher, mas, sabe, parece que é como se ela fosse vista como um objeto. E eu não sei se isso é amor. Mas como vocês vão ver, à medida que as culturas vão evoluindo, à medida que as culturas vão se transformando, vão mudando, vão se modificando, elas vão ganhando formas diferentes de enxergar o amor. Por isso que nunca devemos, nas nossas vidas, dizer, hoje em dia não se fala mais de amor. No meu tempo é que falava de amor. Os tiozão do churrasco da minha geração que gosta de dizer isso. Não necessariamente.
Na verdade, as relações humanas, elas vão passando por transformações ao longo do tempo, e vocês vão perceber isso de maneira muito latente, né? Seja na antiguidade, seja na Idade Média, seja na modernidade, seja na contemporaneidade, todo momento o homem vai passando por transformações, e essas transformações repercutem certos costumes que vão se perpetuando ou vão se perdendo ao longo da história, beleza? Então, em cima disso aí, eu já deixo para vocês claro uma coisa, né? Essa mudança de pensamento, essa linha de transformação, essa linha de avanço temporal é que delimita, que determina verdadeiramente a visão que o amor apresenta. E lembre-se, como eu falei para vocês, o amor é um sentimento bastante pessoal, bastante subjetivo. Então, cada sociedade, cada pessoa carregará a maneira de enxergar o amor de formas diferentes. Beleza? Então, a gente pega aqui esse verso do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos, que diz assim: como a abelha necessita de uma flor, eu preciso de você e desse amor. Como a terra necessita o sol e a chuva, eu te preciso. E não vivo um só minuto sem você. Amor é semear. Semear a vida, semear a alegria, semear os bons sentimentos, né? É o amor que sentimos por nossos pais, é o amor que sentimos por nossos irmãos, é o amor que sentimos por nossos amigos, é o amor que sentimos por nosso namorado, nossa namorada, né? É o amor que sentimos por nós mesmos, que esse talvez tenha que ser o maior amor do mundo, né? Porque, vamos ser francos, né? De que adianta a gente querer amar o outro se a gente não se ama? Essa é talvez a grande pergunta que a gente tem que deixar clara e evidente nesse momento. O que seria de nós se verdadeiramente fôssemos, não amássemos ao que somos e ao que temos e ao que vivemos? Né? Se não olhássemos para dentro de nós e disséssemos, cara, eu sou lindo, é a melhor coisa do mundo, eu me amo, eu gosto de mim como eu sou. Claro, eu não vou aqui pedir para todo mundo se cegar e achar porque qualquer coisa que você tem é beleza. Claro, nós temos defeitos, aliás, é isso que nos torna humanos. As imperfeições nos tornam humanos. Porém, entretanto, contudo, todavia, no entanto, a gente não pode esquecer de uma coisa fundamental. Se por um lado termos imperfeições, não quer dizer que temos que sobrepujar as imperfeições sobre as nossas perfeições. E sim, somos perfeitos por sermos imperfeitos. Essa é a verdade. Somos perfeitos por sermos imperfeitos, porque temos uma coisa que nos diferencia de qualquer outra representação, ser, objeto, coisa parecida. Nós temos consciência. E a consciência que nos faz entender e compreender essa relação entre si. Tá legal? Bacana? Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, alguma indagação? E aí agora eu venho com a questão do amor na antiguidade. E aqui eu peguei representações bastante diversificadas de culturas da antiguidade, a cultura egípcia, a cultura etrusca, a cultura romana, a cultura grega, né? Para mostrar que, na verdade, o amor como afinidade entre as gerações era muitas vezes visto por prismas muito mais teológicos. Se você for estudar as culturas da antiguidade, vocês vão perceber que elas sempre estão atreladas ao princípio da questão da antiguidade, da questão teológica, da questão religiosa, né? Ou seja, as gerações, né, as civilizações da antiguidade, elas traziam em si, muitas vezes, uma representação de entender que o amor era um desígnio humano, que as relações amorosas eram um desígnio humano. E muitas vezes essas relações não eram vistas necessariamente pelo lado do sentimentalismo. Claro, a afinidade fatalmente iria aparecer ou não, a depender de como as pessoas se relacionavam. Mas se você for estudar a história de muitos povos, vocês vão ver que, por exemplo, os casamentos e relacionamentos eram construídos muitas vezes por interesses muito mais, vamos dizer assim, políticos do que necessariamente por interesses pessoais. Tá? Por exemplo, na sociedade romana e na sociedade grega, era muito comum, por exemplo,
que o casamento fosse interpares. E o que é um casamento interpares? Às vezes um irmão casava com uma irmã. É o que nós conhecemos hoje como incesto, tá? Hoje, obviamente, o incesto ele é conhecido como um crime. E não somente um crime legislativo, mas também como um crime biológico, no sentido de que está mais do que comprovado que casamento interpares, ou seja, casamento entre parentes, ele vai trazer problemas para os descendentes dessa geração. Por exemplo, hemofilia, né? Porque os genes recessivos vão estar cruzando ali, e muitas vezes um defeito genético dentro daquele grupo familiar vai acabar se ressaltando dentro dessa relação, tá bom? Mas naquela época não se tinha esse tipo de conhecimento. Aliás, acreditava-se, por sinal, que muitas vezes uma relação amorosa, ela entre parentes, perdão, elas tinham muito mais valor socialmente falando, né? Mas também havia a questão da relação entre povos distintos, que muitas vezes era contraída com objetivos meramente políticos. Por exemplo, a Cleópatra, né, que foi uma rainha egípcia, ela utilizou da sedução para justamente tentar seduzir os romanos e fazer com que eles estivessem no seu controle. Na verdade, nem tanto no seu controle, mas muito mais no interesse de que eles não destruíssem aquilo que era poderio que ela havia absorvido. Então, para isso, ela utilizou da sedução. Amor, talvez, não sei. Mas o que a gente pode definir de fato de direito é que, muitas vezes, o amor nessas relações sociais da antiguidade não eram simplesmente o fato de você gostar de uma pessoa, escolher e querer viver com ela. Poderia acontecer, como eu disse, poderia. Mas era muito mais comum que as pessoas criassem relações com o objetivo de verdadeiramente, às vezes, deixar até herdeiros. Na sociedade grega, por exemplo, né, acreditava-se que não havia amor entre homem e mulher. Entre o marido e a esposa na Grécia. Acreditava-se que não havia amor ali. Que ali era uma relação meramente conjuntiva e procriativa. O philo, né, que era a expressão que os gregos utilizavam para se referir ao amor, né, daí vem a origem de alguns termos que a gente tem hoje em dia, né, para se referir a parafilias, que nesse caso seriam doenças relacionadas a sentimentos ou doenças relacionadas ao amor, né. A gente tem, por exemplo, nessa época, que o philos, né, o amor, a afiliação, ela era muito mais ligada entre homens do que necessariamente entre homem e mulher. O que, inclusive, levanta uma bola bem interessante, que é sobre a questão da... Como é que eu posso usar a expressão? A questão da homossexualidade como era vista dentro da sociedade romana e grega. É, na verdade, vista como algo completamente natural. Na sociedade grega, mais até do que na romana. A romana era mais patriarcal, né, no sentido de relações heterossexuais. Mas, assim, na sociedade grega, isso era visto com a maior normalidade do mundo. Aliás, era muito comum um jovem, né, que era chamado de efêmero na época na Grécia, era muito comum um jovem ser iniciado sexualmente por outro homem mais velho, né? Isso acontecia, inclusive, como uma forma de, vamos dizer assim, de transmissão de maturidade, de conhecimento, né? Isso era uma coisa que era vista. Tinha casos que ambos os líderes dos povos diferentes faziam união de seus filhos com objetivo. Também havia isso, perfeito, que está ligado a essa questão política e teológica, né? Afinal, por exemplo, você chega ali, por exemplo, entre os gregos isso era muito comum, né? Porque a Grécia, para quem não sabe, ela não era um povo só, ela tinha vários povos, né? Eram várias cidades-estados. Então, por exemplo, o líder de uma cidade-estado como Tebas, por exemplo, ele poderia chegar ali para o líder da cidade de Atenas, né, da poli de Atenas, e dizer assim, olha, eu quero casar meu filho com sua filha, para unirmos nossas forças, porque se os espartanos tentarem invadir Atenas, né, e isso acontecia constantemente, as cidades-estados viviam em conflito, que inclusive isso foi um motivador para a fragilidade do sistema da cultura grega quando os romanos dominaram a cultura grega, né? E então o que acontece nessa história? Essa disputa ideológica que aconteceu ali entre aqueles povos, ela verdadeiramente fazia com que essa aliança política, né, fosse constituída como forma de tentar até estabelecer. E como é que a mulher era vista nessa sociedade?
quase sempre era vista meramente como uma reprodutora. Ela não tinha muitos direitos, a mulher não tinha direito político, não tinha direito de voz. Caso o marido morresse, quem assumia eram os filhos, e caso, na ausência de filhos, quem assumia a responsabilidade por ela era o irmão do... Certo, pode ficar tranquila. Era o irmão da mais velho, ou às vezes era o irmão mais velho do marido, caso ela não tivesse irmãos, e às vezes havia novo casamento para poder ela casar com o irmão do marido. Era uma coisa meio complicada para o nosso olhar de hoje. Mas a mulher não tinha muito direito, não. E é aquela coisa, né? Existia um lema entre os gregos, né? Que era a ideia do quê? Uma mulher para desposar, que era justamente a ideia de procriar, ter filhos, uma amante para gozar, porque a prostituição era vista como algo até certo ponto muito comum. Aliás, era visto como algo religioso, como um ritual religioso, para quem não sabe, entre os gregos. Eles acreditavam que as prostitutas eram seres enviados como representações das ninfas na Terra. E muitas vezes os artistas ou os filósofos e pensadores mantinham relações sexuais com as prostitutas, objetivando conseguir inspiração, né, para poder ter sucesso em determinado tipo de ideia ou pensamento. E mais complexo de tudo, para o olhar talvez ainda machista que impera na nossa sociedade hoje em dia, né, eles consideravam que o homem era visto para o amor, né? Então, era o homem para o amor, o outro homem para amar, como se dizia na época. Tá certo? Então, aí a gente traz esse conceito do amor na antiguidade, e para representar isso, aí eu coloco aqui Chico Buarque, dizendo em Mulheres de Atenas, né? Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Despem-se para os maridos, bravos guerreiros de Atenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falenas. Mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam para os braços de suas pequenas Helenas. Né? Helena, para quem não sabe, é a representação da cultura grega. Viu? A origem do nome Helena, que mitologicamente vem da Helena de Troia, né? Da Helena de Atenas, que teria sido disputada por pares, né? Ela deu origem ao nome que é conhecido até hoje os gregos. Eu não sei se você sabe, mas a expressão Grécia, ela não é utilizada na Grécia, tá? Ela não é utilizada na Grécia, não. A expressão Grécia é um latinismo que foi utilizado em referência à região, como os romanos chamavam a região. De fato de direito, os gregos, até hoje, eles se identificam como helênicos. Tanto que o nome do país, se você for pegar na língua grega, é Hellas, né? Ou Halas, que quer dizer helênicos, né? Povo helênico, basicamente é isso. Então, a Grécia, na verdade, é um latinismo. O nome mesmo é Hellas, o nome do país, tá? Tanto que os gregos, até hoje, eles se identificam como helênicos, tá? A expressão. Vai chamar um grego de grego, ele não vai gostar muito, não. Às vezes ele não liga muito, porque ele sabe que culturalmente já está intrínseco. Mas ele, coincidentemente, sabe que é um termo de origem preconceituosa, tá? Só para a gente saber. Pode fazer a pergunta, Isabela. Pode ir colocando. Aí, à medida que você for apresentando, eu respondo. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Bom, enquanto ela vai formulando a pergunta, vai colocando, aí eu vou passando aqui para o próximo slide, que é falar da Idade Média, o amor sob a ótica medieval. É interessante porque a ótica medieval ela está intrinsecamente ligada ao surgimento e o estabelecimento e poderio da Igreja Católica na sociedade, né? E quando a gente entende Igreja Católica, a gente vai compreender automaticamente que a Igreja Católica ela vai ter uma visão, como é que eu posso dizer, bastante rígida dos padrões de comportamento amoroso. Eu vou aqui responder a pergunta da colega de vocês. Aquilo que o senhor falou sobre as prostitutas servirem para o amor tem algo a ver com o complexo da Madonna prostituta? Não necessariamente. Primeiro porque a visão da Madonna é uma visão de origem cristã, né? Que é a visão de Nossa Senhora. Madonna, para quem não sabe, é a expressão Nossa Senhora em italiano. Né? Inclusive a artista Madonna, ela tem umas ziquezírias com a Igreja Católica justamente porque
ela sempre, primeira escolha do nome, né, Madonna, que ao pé da letra em italiano é Nossa Senhora. Mas não sei se tem muito a ver, não. O fato de que as prostitutas não serviam para o amor, elas serviam para o prazer e para a inspiração, tá? Elas eram vistas como objetos de prazer. As mulheres que eram vistas como objeto de reprodução e os homens é que eram vistos como objeto de filo, de amor, né? Por isso que eu falei, né, que o homem era visto exatamente como uma ideia de quê? De que um homem deveria amar outro homem para ter, né? Porque os homens compartilhavam conhecimento entre si. Né? Isso era uma coisa muito comum dentro da sociedade grega e plenamente aceita, né? Plenamente normalizado, porque na verdade não se tinha essa visão, gente, do preconceito com as relações homossexuais, ela vai se estabelecer de fato de direito a partir da Idade Média. E ainda assim, ela demorou muitos anos para de fato de direito ser vista como um desvio. Isso só vai acontecer mesmo a partir lá do século XVII, XVIII, né? E legislativamente a partir do século XIX, tá? Mas até então o homossexualismo não é que ele era aceito, né? Mas ele era meio que ignorado, tolerado. As pessoas sabiam, muitas vezes não julgavam, ou muitas vezes não se metiam, principalmente se fosse uma pessoa poderosa, né? Sabiam das coisas, rolava fofoca, obviamente, mas a coisa ficava nesse tipo de campo, mais, vamos dizer assim, intimista. Não era uma coisa muito como a gente viu, por exemplo, até os dias atuais, né? Um preconceito bem aberto e direto contra as pessoas que contra os homossexuais, né? Contra as pessoas que têm uma identidade de gênero que difere daquele padrão normativo social. Muitas vezes as pessoas querem impor. Então, o que acontece nessa história? Quando a gente pensa na ótica medieval, a gente tem que lembrar que nesse caso aí, né, era interessante para a igreja com que as pessoas fizessem o quê? Tivessem filhos. Então cria-se uma ideologia da ideia de cultivar o amor como um sentimento ao longo da história. E nesse sentido, nessa perspectiva, é que a gente vai perceber que o amor ele vai aparecer como o quê? Como uma expressividade. O amor vai aparecer como uma relação sentimental e tocada por Deus. Note, o sentido teológico ainda permanece, mas agora ele é revestido de uma idealização, ele é revestido de uma figuração, ele é revestido do sentido de que as pessoas, quando se amam, elas se amam porque Deus designou uma alma à outra. Ou seja, é meio como uma consideração do tipo que o sentimento estava colocado de acordo com uma relação de afinidade. Mas antes que você me pergunte, professor, então a partir de agora o rapaz olhava para a moça olhava para o rapaz, rolava aquela química e começava a namorar? Não. Não. Na verdade, o que acontece é bem diferente. O que ocorria, meus filhos e meus amores, é que na sociedade medieval, e esse ponto é importantíssimo, a gente tem que sair da aula hoje com ele bem explicado, bem detalhado. O que acontecia na sociedade medieval, de fato, de direito, era o seguinte: as pessoas foram designadas por Deus a se amar, né? Beleza. Só que não eram elas quem escolhiam. Eram pessoas que hierarquicamente estavam superiores a ela. Seu pai, por exemplo, chegaria para você e dizia: minha filha, você vai se casar com o filho do feudo aqui do lado. Mas, pai, eu não gosto dele. Ele só toma banho uma vez por ano. Eu queria um homem que tomasse pelo menos 2 vezes por ano. Não quero nem saber. Deus designou que você vai casar com ele, porque ele é o homem predestinado para a sua vida. Aí me aparecia aquele sujeito com dente podre, a cara assim, né? É um eterno quinta série, vamos colocar nesse sentido. E aí, né, aparecia o cara e a menina tinha que casar, porque aquilo era um desígnio de Deus. E o padre aparecia: não, minha filha, irmã, aprenda uma coisa, ele foi designado para vocês, vocês são almas gêmeas, foi Deus quem criou, como criou Adão e Eva como seres originais, e criou você e criou ele para casarem-se e viverem felizes para sempre. Aí você: mas eu gosto.
do camponês que vive lá. O camponês não, minha filha, o camponês ele tá com a pele suja, ele tá revestido de sujeira, ele não é para você, ele tem que casar com outra camponesa, você é nobre, nobre tem que casar com nobre, camponês com camponês. Ainda tinha isso. A sociedade era tão rigidamente hierárquica, né, dividida nesses estamentos, nessas castas, que nobre só podia casar com nobre, preferencialmente alta nobreza com alta nobreza, baixa nobreza com baixa nobreza. Camponeses só podiam casar com camponeses. Por quê? Porque eles entendiam que aqueles grupos sociais não poderiam se misturar, pois representavam justamente um risco a essa estrutura hierárquica rigidamente construída dentro da Idade Média. Isso levou a, obviamente, casos em que as pessoas alimentavam um sentimento de amor por uma determinada pessoa, mas, na prática, não conseguiam realizar esse amor. E isso vai estimular uma relação que vocês aprendem lá no trovadorismo, chamada coita amorosa e vassalagem amorosa. O que era a vassalagem amorosa? Era basicamente a representação do sofrimento amoroso diante da impossibilidade de realização entre as duas partes. Ou seja, a mulher geralmente era colocada como uma nobre, inacessível, e o rapaz era colocado como um pobre, né, que estava apaixonado por ela. E, obviamente, que aquelas investidas nada dariam um efeito. Por quê? Porque, socialmente falando, ela não estaria permitida a conviver dentro daquela realidade, permitida a conviver dentro daquele espaço social. Na Bíblia, durante o Antigo Testamento, as relações também eram baseadas na obrigatoriedade. E isso, inclusive, é a tradição que é levada da Bíblia para a Idade Média, viu? Lembre-se que é o domínio do cristianismo. Aliás, lembrando de Gênesis 2, né? Que inclusive foi citado no meu casamento, né? E deixará pai e mãe e constituirá com uma outra mulher uma nova família. Ou seja, a ideia de que você vai juntar-se com outra pessoa para constituir uma relação de obrigatoriedade entre as duas partes, né? Exatamente, ainda tinha isso, a questão da servidão. E muitas vezes não dava certo, viu, gente? Claro, haviam casos que o sujeito ali estava o tempo todo. Se não me engano, acho que foi Daniel, Sony. Eu acho que foi Daniel, eu não estou me lembrando, não. Daniel serviu, ele foi orientado por um anjo a servir, foi isso mesmo. A servir para uma moça por muitos anos e um dia ele iria se casar com ela. Exatamente, foi Daniel. O mesmo Daniel da Cova dos Leões. Né? O mesmo Daniel. Salvo engano, se eu tiver equivocado, né, me corrijam. Mas se não me engano foi Daniel. E aí o que acontece? Não, não foi Daniel, não? Pode dizer quem foi. Foi Daniel, não? Foi um profeta bíblico, eu me esqueci também o nome. Eu não me lembro qual era o nome, mas se alguém lembrar aí, vai falando. Vamos lá, gente. Então, o que é que acontece? Essa eu não tenho certeza. Eu acho que é, mas não acho que não sei se é, não. E aí, o que acontece? E diante da impossibilidade de realização amorosa, afinal, se tratavam de classes, grupos sociais diferentes, né? Havia a questão da coita amorosa, que é a ideia do sofrimento amoroso, a ideia do coitadismo, a ideia do coitadismo, ou seja, ser coitado, de ser triste, de ser angustiado, de não ter o amor, de não realizar o amor, de não vivenciar o amor de fato de direito. Tá? E isso era um problema socialmente falando. Por quê? Porque quando a gente percebe na questão da coita amorosa, na questão da vassalagem amorosa, quantos e quantos casais, né, sonhavam, eram apaixonados um pelo outro e não puderam se casar por conta dessas convenções, dessa obrigatoriedade de seguir esse padrão de comportamento, que também tinha ali aquele mesmo artifício político que existia na antiguidade, né? Foi Jacó, foi isso mesmo, foi Jacó, tem razão. Esse mesmo artifício político que existia na antiguidade, e ele acaba, de uma forma ou de outra, sendo relevante, né, nessa construção existente entre pares na sociedade, tá? Entre esses elementos na sociedade. E aí a gente tem hoje, né, essa relação construída de maneira muito clara, de maneira muito evidente, né, numa ideia que até hoje as pessoas perseveram. Ah, esse rapaz, essa moça não é pro seu bico, não. Ah, esse rapaz é pobre demais para você. Ah, esse rapaz essa moça é rica demais para você, né? As pessoas têm essa coisa, né?
de achar que o homem, né, ou a mulher tem que ser da mesma classe social. Repare, se você não já ouviu de uma pessoa mais velha dizendo isso, ó, namore com alguém que seja do seu tipo. Quando ele fala do seu tipo, ele não está querendo falar que você goste dele, não. É falando que você seja do mesmo grupo social que ele. Ou então que esteja do seu nível. Exatamente. Exatamente. Né? O que, para mim, pelo menos, eu acho isso uma baita de uma babaquice, né? Mas isso é uma coisa que se solidificou e as pessoas carregam isso como uma verdade indubitável da vida. Né? Lamentável, mas é verdade. E aí eu pego aqui o Cazuza e cito, né, nessa música que ele fez com o Rogério Meanda, que é pouco conhecida, né, mas que eu acho ela belíssima, chamada Medieval 2, que ele diz assim, ó: às vezes eu amo e construo castelos, às vezes eu amo tanto que tiro férias e embarco num tour pro inferno. Será que eu sou medieval? Baby, eu me acho um cara tão atual. Na moda da nova Idade Média, na mídia da novidade média. É justamente essa ideia de que, né, às vezes a gente quer amar seguindo preceitos e no fundo, né, a gente vive preso a um passado, né? Por isso que eu não critico, gente. Qualquer pessoa que estabelece uma relação amorosa da maneira que ela se sente bem, que ela se sente feliz, né? O cara diz assim, eu vou formar um trisal. Cara, seja feliz. A pessoa, eu vou me relacionar com fulano. Cara, seja feliz. Né? Eu acho que a gente tem uma mania de querer se meter tanto no na vida dos outros, de querer se meter tanto no que os outros têm que seguir padrões normativos. Cara, Machado de Assis dizia, um alienista, claramente o quê? Que a busca pela normalidade em Simão Bacamarte fez com que ele ficasse louco. Porque ninguém é normal. Ninguém é plenamente normal, ninguém é plenamente são, ninguém é plenamente perfeito. Lembra do que eu falei no início da aula? Nós somos imperfeitos e é justamente o fato de sermos imperfeitos que nos faz sermos maravilhosos, perfeitos. Ou seja, a nossa perfeição está na nossa imperfeição. Está no fato de termos características que nos diferem uns dos outros. Entendeu? Então, a gente tem que parar com essa mania de achar que tudo tem que seguir padrões. Não. Nós mudamos, nós nos transformamos. E aí, quando você chega no Renascimento, né, é bem interessante, porque o Renascimento ele vai fazendo uma contraposição ao medievalismo, mas nem tanto, né? Porque os renascentistas, na verdade, eles passam a cultuar a ideia do quê? A ideia do objeto amoroso, a ideia do culto ao objeto amoroso. O amor passa a ser um culto de exaltação, o que não necessariamente corresponde a vivenciar o amor. Ou seja, é como se pegasse a ideia do amor e ao invés de se pensar na realização do conceito, pensasse na forma do amor. Então o amor é mostrado como um sentimento que um sentimento de exaltação, um sentimento de idealização, porém vivendo a partir de uma perspectiva objetiva, de um olhar objetivo, né? E isso também se constitui, certo, tranquilo, João, valeu. E isso se constitui também de um outro ponto fundamental que a gente tem que discutir na aula de hoje, que é o seguinte: é o período, o Renascimento, coincidentemente, é o período que vai interagir com uma fase que nós vamos conhecer na história da literatura como sendo um período chamado de absolutismo. E o absolutismo ele preserva aquela característica medieval do amor como uma forma de união política, já que agora é a nobreza real quem está à frente do poder econômico e político, né? E, inclusive, revestindo e colocando a igreja como refém nessa relação. Por quê? Porque a igreja católica agora não é a única dominante. Muitos reinos constituem sua própria igreja ou alimentam novas igrejas, como aconteceu em alguns reinos germânicos, com o luteranismo, como aconteceu em alguns
locais como a Holanda, né, a Suíça, os Estados Unidos, né, em que cria-se novas religiões a partir dos pensamentos de João Calvino, Johann Calvin, né, Calvin, que é o calvinismo. E também a gente vai ter o surgimento do anglicanismo, que surge, inclusive, de uma relação de casamento. Porque o Henrique VIII queria anular o casamento dele com a Catarina, né, de Aragão. E aí, o que aconteceu nessa história? A Igreja Católica não permitiu, porque ela era ligada ao pessoal, ao Papa, né? A família dela era ligada ao Papa. Então, por conta disso, não permitiu que os dois se separassem, né? E aí, por conta disso, ele resolveu romper com a Igreja Católica, né? Expulsou a Igreja Católica da Inglaterra, criou uma nova igreja que era basicamente uma xerox do catolicismo, com a diferença que agora a entidade religiosa principal não era o Papa, mas sim o rei, e casou-se com Ana Bolena, né, que havia prometido dar a ele um herdeiro varão, né? Só que a Ana Bolena acabou dando uma filha, foi a Elizabeth, né? E que não é essa Elizabeth que está hoje, não. A mulher que está aí é velha, é um Highlander, mas não é tão velha assim, tá? Não tem 500 anos, não. E aí, o que acontece nessa história? O Henrique VIII se casou com a Ana Bolena, ela não deu o filho que havia prometido a ele, e ele acabou, né, matando ela, acreditando que ela estava de complô contra ele, né? E tirou a vida da pobre coitada, né? E, bom, todo o resto a gente já sabe da história, né? Enfim. Pois é, exatamente. E a forma política está ligada a isso aí. Por quê? Porque é nesse período que vai começar a retomar uma tradição da antiguidade. Ó. Lembra, o Renascimento não é a retomada dos ideais greco-romanos, vai começar a acontecer uma tradição da antiguidade, que era o quê? O casamento entre filhos, entre parentes, o casamento interparental, justamente com o objetivo de manter o quê? De manter a herança, né, da tradição, né, do sentimento, a tradição política e econômica entre as famílias. Então, por exemplo, a ideia da dinastia, exatamente. Né? Então, por exemplo, uma família dizer assim, olha, você vai casar com seu tio. Chegar para mim, você vai casar com seu tio. E o casamento não era como hoje, tipo, a moça alcançou a maturidade sexual, né, uma maturidade ideológica, tá lá com seus 20, 25. Não, só para vocês terem uma ideia, a Carlota Joaquina casou com o Dom João VI quando ela tinha 7 anos de idade. E o Dom João VI tinha 14 ou 15 anos de idade, ou 16, não tenho certeza. Imagine a bizarrice. Uma menina de 7 anos de idade casando com um cara de 16. Antes que eu me pergunte, professor, mas o casamento foi consumado? Também aí a falta de noção seria muito grande, né? O casamento não foi consumado. O que acontecia era o quê? As pessoas elas casavam, e eram ali separados e apresentados meramente como formalidades. Mas eles não tinham ali. Quando ela atingiu a maturidade sexual por volta dos 13, 14 anos de idade, aí sim é que o casamento pôde ser, enfim, consumado entre as duas partes, né? Não deixa de ser bizarro, mas tudo bem, né? Era o que se existia na época, era o conceito que havia na época, né? E, né, eu trago aqui a ideia justamente do quê? De como eu falei a vocês, o Renascimento trazia a ideia de quê? A ideia da objetificação. E aí a gente pega o Jorge Versilo, que ele fala na música Mona Lisa, justamente isso. Paralisa com seu olhar Mona Lisa. Seu quase rir ilumina tudo ao redor minha vida. Ai de mim me conduza. Junto a você, ou me usa do seu prazer, me fascina, deusa com ar de menina. Ó, que interessante, deusa com ar de menina. Tá vendo que tem uma relação muito parecida com o que a gente consegue observar dentro dessa construção da sociedade medieval? Esses pontos é que a gente tem que levar em consideração. Um outro ponto interessante, né? A visão entre o amor, a mulher e o barroco. E aí, quando eu falo do barroco, do movimento literário barroco, né? A gente tem que lembrar que o barroco, ele constituía, né? Como um movimento de opostos, de contradições, né? Um jogo de ideias contrárias.
E isso vai ser expresso, inclusive, nos poetas do Barroco. Tá? Por exemplo, Gregório de Matos escreve num dos seus poemas a ideia de viver o amor de maneira intensa, de viver o amor de maneira imediata, porque a vida era perene. Os barrocos defendiam muito a ideia da perenidade da vida, que a vida era passageira, que a vida era imediata, perecia muito fácil. E ele escreve: discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia. Enquanto com gentil descortesia o arco e fresco Adonis te namora, te espalha a rica trança voadora quando vem passear-te pela fria. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota toda a ligeireza e imprime em toda a flor sua pisada. Ó, não aguardes que a maduridade te converta em flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. E aí você tem a imagem de Eros e Psique, né? Afinal, o Barroco não negou a tradição renascentista, mas ele agora evidencia justamente esses dois polos contraditórios. Afinal, a igreja estava tentando retomar o seu poder e, para isso, ela começou a apertar a mente dos povos, né? Fazendo com que eles se sentissem oprimidos e obrigados, literalmente, a seguir aqueles preceitos. Mas, ao mesmo tempo, os poetas diziam: por que eu tenho que amar alguém que alguém determina? Por que eu não posso amar a quem eu quero? No caso do Gregório de Matos, por exemplo, a Maria dos Povos, né, era uma mulher de reputação bastante questionável naquela sociedade, porque ela havia ficado viúva, né, do seu primeiro esposo, e as más línguas diziam que, no fundo, o marido havia morrido de desgosto porque ela traía ele constantemente, né? E tanto que o nome Maria dos Povos, esse dos povos, vinha justamente no sentido pejorativo, né? Ele dizia que ali dos povos porque ela se relacionava com qualquer um. E o Gregório de Matos, né, ele vai fazer justamente o quê? Ele vai nessa contraposição, né? Dizem que ela foi o grande amor da vida dele e foi a mulher com quem ele viveu até ser expulso do Brasil. E ele diz justamente isso: vamos viver a vida porque a mocidade é passageira. Então aproveitemos da flor da mocidade, porque o tempo trota toda ligeireza e impõe toda a flor sua pisada. Então, antes que você perca essa beleza, ela se converta em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada, vivamos o amor. Vamos aproveitá-lo, viver da maneira mais rica e elaborada possível. Porque, como diriam os filósofos modernos do Skank, né? Te ver e não te querer é improvável, é impossível. Te ter e ter que esquecer é insuportável, é dor incrível. É como mergulhar no rio e não se molhar. É como não morrer de frio no gelo polar. É ter o estômago vazio e não almoçar. É ver o céu se abrir no estio e não se animar. O Barroco tem esse jogo de opostos, né? Esse jogo de contradições, que, aliás, a gente vê evidente nesse quadro a partir da ideia do chiaro escuro, né? Que era a ideia do jogo de luzes, do jogo entre o claro, que representava a figura humana, e o escuro, que representava o enigmático, né? O misterioso. Então, a gente percebe de maneira muito evidente essa construção dentro da perspectiva da obra barroca, dentro da perspectiva da literatura barroca, que trabalha realmente com essa visão bastante complexa do ser humano. Mas em um momento o barroco se esgotou. E quando o barroco se esgotou, o que apareceu foi justamente o amor pastoril do arcadismo ou neoclassicismo, tá? E o amor do arcadismo, né? Por que ele é associado com um amor pastoril? Porque os árcades acreditavam que o poeta tinha que voltar para a ideia da simplicidade, o homem tinha que voltar para a ideia da simplicidade, porque os ambientes citadinos, né, os ambientes urbanos, haviam se tornado tão tumultuados, haviam se tornado tão complicados, haviam se tornado tão desgastantes, que eles tiravam a energia do ser humano e impediam com que ele vivesse feliz e integrado à natureza. E é em cima desse princípio que os árcades vão trazer dentro da literatura justamente esse conceito de vivenciar o amor de maneira integrada com a natureza, o amor pastoril, né? O amor onde o poeta ele volta à sua condição de pastor de ovelhas para cuidar do seu rebanho, né? E leva a sua amada para viver com ela em plena integração com a natureza.
Na literatura brasileira, talvez o maior exemplo disso é a obra Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga, né? O Marília de Dirceu, que é baseado verdadeiramente numa relação amorosa real entre Tomás Antônio Gonzaga e uma jovem chamada Maria Doroteia de Seixas, né? Havia, né, criado dentro daquele conceito ali da Idade Média, ele estabelecia dentro daquele conceito ali da Idade Média, ou da Idade Média, desculpe, né, da sociedade árcade, da sociedade do século XVIII, a ideia justamente de quê? De fugirem dos tormentos da cidade grande e passarem a viver no campo em plena integração com a natureza, né? E ele convida a Marília a ter esse tipo de amor com ele. Vem, Marília Bela, vem viver comigo pelos campos, vem viver comigo, vamos beber leite das ovelhinhas, cuidar das vaquinhas, né? Eu não sou vaqueiro de qualquer gado. Ou seja, ele está se colocando sempre como aquela ideia, aquela perspectiva, aquela construção de que ele é o grande salvador daquela relação amorosa entre aquelas duas partes ali existentes, tá? E ele coloca isso nesse verso que é a Lira 77. Eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro, fui honrado pastor da tua aldeia, vestia finas lãs e tinha sempre a minha choça do preciso cheia. Tiraram-me o casal e o manso gado, nem tenho a que me encoste um só cajado. Para ter que te dar é que eu queria, de maior rebanho ainda ser o dono. Prezava o teu semblante, os teus cabelos ainda muito mais que um grande trono. Agora que te oferte já não vejo, além de um puro amor, de um são desejo. Essa parte do poema, Marília de Dirceu, inclusive, ela se refere justamente ao momento em que Tomás Antônio Gonzaga foi forçado a se separar da Maria Doroteia de Seixas, né? E foi obrigado a viver num exílio, né? E não teve mais contato com a amada, né? Aliás, dizem, inclusive, que a Maria Doroteia de Seixas teria sido expulsa de Vila Rica, junto com sua família, justamente porque ela se relacionava com o Tomás Antônio Gonzaga, né? E lembra que Tomás Antônio Gonzaga foi um dos inconfidentes, né, que participaram daquele momento ali histórico do Brasil, que foi a Inconfidência Mineira. E é interessante notar, né, que ele coloca justamente o quê? Que ele não foi nenhum vaqueiro, que foi honrado um pastor da tua aldeia, ou seja, ele cuidava das coisas que estavam ali, que ele que vestia finas lãs, ele tinha riqueza, ele tinha poder, né? Mas ele queria viver simplesmente com quem? Com a sua Marília, porque a sua choça sempre estava cheia, né? Ela sempre tinha a possibilidade de estar ali com aquela pessoa que ele amava, com aquela pessoa com quem ele se sentia verdadeiramente integrado, íntegro, dentro daquela relação amorosa, né? E em cima disso aí é que ele vai constituir esse tipo de construção. Beleza? Tem dúvida, gente? Tem perguntas? Podem fazer, fiquem à vontade. Não, professor, tá tudo muito bem explicado. Show, beleza, ótimo. Boas-vindas aí a Antônia, Maria, Gabriela, que chegaram agora, tá? Bom dia, professor. Desculpa aí Bom o dia. atraso. Não, sem problema, fique tranquilo, tá? Então vamos lá. Aí a gente chega ao século XIX. A gente chega ao século XIX, e o século XIX a gente associa logo a um movimento, o romantismo. Que quando a gente vê na primeira vez, né, pensa na palavra romantismo, a gente pensa, agora finalmente o amor está sendo permitido entre as partes. Agora o amor está sendo livre, feliz, alegre, satisfeito. Que ilusão. Que ilusão. O romantismo, como um movimento literário, ele pode até usar o amor como um pretexto, uma justificativa, né, para mostrar essa questão da relação amorosa. Até porque meio que vinha quebrando aquele paradigma das relações interpares que existiam no período absolutista, né? Já que agora é a burguesia quem manda e desmanda. Só que a burguesia não tinha interesse em querer alimentar um relacionamento amoroso necessariamente livre, mas um relacionamento amoroso atado a relações e convenções sociais.
E talvez até muito mais rígidas do que nas relações anteriores. Porque agora começa a se ter um convencionalismo nas relações amorosas em que o homem e a mulher praticamente eles vivem realidades paralelas. A mulher é preparada para casar, o homem é preparado para cuidar da família, para prover o lar. Ou seja, acentua-se uma relação tipicamente patriarcalista, patriarcal, onde o homem ele tem um papel preponderante, um papel dominante, um papel muito mais altivo na relação com a mulher, com a esposa, né, do que se poderia esperar num outro momento. Então, esse amor no século XIX, ele vai se constituir não como uma liberdade amorosa, como poderíamos pensar num primeiro momento, não. Agora, talvez, o convencionalismo seja até mais intimamente ligado à ideia do romantismo, né? E isso vinha muito da influência vitoriana. Aliás, aqui eu tenho uma pintura que representa a Rainha Vitória e o Rei Alberto, né? Que foram as figuras, né, centrais desse período, né? E quando eu falo figuras centrais, em vários aspectos, né? Eu escolhi propositalmente essa foto, porque esse retrato, né? Porque esse retrato foi feito em razão justamente do casamento dos dois, né? A Rainha Vitória tinha em torno de 18 anos de idade, o Príncipe Alberto em torno de 23 anos, quando eles desposaram, né? Casaram. E, curiosamente, né, a Rainha Vitória ficou perdidamente apaixonada pelo Alberto, né? E quando eu falo perdidamente apaixonada, ela ficou perdidamente apaixonada mesmo. Mesmo. Ela ficou tão obcecada por ele, tão obcecada pelo que ela sentia por ele, que ela tomou uma decisão na época do casamento, que foi uma decisão inédita, né? Ela resolveu casar de branco. Ah, professor, peraí. Casar de branco? Mas casar de branco não é o normal? É o normal hoje. Naquela época, até antes desse período da era vitoriana, as mulheres casavam com o melhor vestido que tinham ou, né, tinham um vestido especialmente costurado para elas, que não necessariamente era um vestido branco. Poderia Eu ser de lembro que qualquer... teve uma aula que o senhor falou que isso veio da influência vitoriana. Exatamente, foi na aula sobre romantismo. E aí o que acontece nessa história? A Rainha Vitória tomou a decisão de casar de branco porque ela acreditava que era uma cor que representava a pureza, né? Na verdade, também existia ali um sentido meio de vaidade, porque como ela tinha a pele muito branca, um vestido mais escuro poderia contrastar demais e evidenciar, obviamente, alguns defeitos que ela tinha fisicamente falando, né? Mas ela usou o branco com o pretexto de que era para guardar a pureza que ela tinha pelo amor que ela sentia por Alberto, né? E Alberto morreu quando ela, com 40 e poucos anos de idade, ela tinha 30 e tanto, né? 30 e tanto para 40 também. E ela ficou tão abalada pela morte do rei, do príncipe consorte, que ela mandou confeccionar, olha que maluquice. Ela mandou confeccionar um molde da mão do sujeito para que quando ela morresse, a mão fosse colocada justamente junto com a mão dela. Tanto que, quando ela morreu, o molde de gesso da mão do marido foi colocado junto com a mão dela, no caixão. Aliás, o século XIX é o período em que começam a se cultivar certas bizarrices sobre o amor ao longo da história, que verdadeiramente são muito estranhas aos nossos olhos. Porque também concordo, isso parece uma psicopatia, né? Misericórdia, parece que a pessoa, sabe, eu não posso viver sem ele, ele é meu, sabe? E isso é tão obcecado da parte da Rainha Vitória que transmitiu para a sociedade vitoriana, para a sociedade inglesa, e não somente a sociedade vitoriana e a sociedade inglesa, como também toda a sociedade ocidental, inclusive aqui no Brasil. Porque as pessoas começaram, por exemplo, o uso do branco no vestido começa a partir daí. Eu quero casar com uma Rainha Vitória, quero casar com uma rainha. Aí virou uma convenção, vamos casar de branco, tem que casar de branco, tem que casar de branco. E virou uma tradição. Pode fazer sim, Antônio. Ou pode fazer sim, Nicole.
É em relação ao buquê. O senhor sabe a relação da origem? Porque eu já vi duas histórias em relação. A primeira que era, acho que era para pedir proteção a Zeus, alguma coisa assim. E a segunda foi a que surgiu na França porque o buquê de flores e as flores decorando o ambiente disfarçava o odor das pessoas Eu ali acredito mais na, presentes. eu acredito mais na segunda hipótese, viu? Porque o uso das flores nos sepulcros, né, eram justamente para objetivar, tentar disfarçar o mau cheiro, o odor que haviam, principalmente porque nessa época as igrejas eram utilizadas como cemitérios, né? Até o ano de 1845, aqui no Brasil, pelo menos, ainda era permitido enterrar pessoas dentro da igreja. A lei sanitária que obrigou a criação de cemitérios, ela é de 1830, mas os cemitérios eram delegados apenas para escravos e pessoas pobres, né? Tanto que elas eram instituições ligadas à igreja como instituições de caridade, né? Tipo assim, a pessoa não tem onde enterrar o morto, a igreja cede um espaço ali para poder sepultar. Só que a partir de 1850, né, por conta da questão das leis sanitárias, justamente por causa do odor que havia dentro das igrejas, proibiu-se, né, o enterro dentro das igrejas. Então, muito provavelmente, o uso de flores no casamento surge daí. É muito mais viável. Eu não acho que tenha sido por uma questão de ideológica, não. Pode até ter utilizado esse pretexto, mas eu acho que é muito mais por uma questão mesmo sanitária, né? Porque cá para nós, velho, cheiro de futum de cadáver é uma das piores coisas que você pode imaginar na vida. É muito, muito, muito ruim. É um fedor insuportável, né? Se um bicho, quando morre, que você não consegue detectar onde está e o cheiro sobe, já é horroroso, imagine um corpo humano que tem, sei lá, 70, 80, 100 quilos, né, decompondo. É um negócio horroroso, um negócio péssimo. Tá? Então é por isso que muitas vezes criou-se essa tradição. O fato é que nos casamentos, né, as pessoas tinham que estar dentro da igreja. E aquilo era uma forma de tentar disfarçar, né, aquele ambiente. Utilizar flores para deixar a igreja mais bonita, né? Pois é. E aí, o que acontece? Numa manhã de sábado, dia dos namorados, né? Um detalhe interessante. E aí, o que acontece nessa história? A sociedade dessa época, né, começa a criar hábitos minimamente bizarros. E aqui eu trago para vocês a pergunta: amor ou obsessão? Talvez vocês não saibam o que são esses três itenzinhos aqui, mas que foram associados ao amor no século XIX aqui na Bahia. Foi em qualquer lugar, não foi na Bahia. Tá? Aqui a gente tem um quadro feito com cabelos humanos. Sim, cabelos humanos. Quando a pessoa morria, né, acaba às 10h20. 10h10, 10h20. Quando a pessoa morria, mandavam tirar uma mecha do cabelo da pessoa e fazer, né, um quadro, né, para poder, né, tentar colocar como decoração na parede. Sim, é verdade. E esse quadro está no Instituto Feminino da Bahia, lá no Politeama. Quem quiser um dia visitar, quando retornar Professor, os museus, só vai outra ver esse quadrinho curiosidade. lá. Como? Teve só uma outra curiosidade. Teve um caso que eu vi, bem antigo, de um cara que ele cuidava de uma mulher e ele gostava dela, só que não era recíproco. E aí, quando ela morreu, ele fez questão de pagar tudo, o enterro para a família. Como a família dela era pobre, eles aceitaram, mas ficaram com um pingo de desconfiança. O cara, ele roubou o defunto da mulher que ele gostava e ficou dormindo com ela, fazendo tudo como se ela estivesse viva. E quando o corpo foi apodrecendo, ele substituía as partes por gesso, pano, tudo que ele havia planejado, e ficou por anos. Até que um dia encontraram, ele não foi preso porque foi diagnosticado com um tipo de doença. E até hoje tem um museu no local, eu só esqueci o nome do local, que tem não tem nem mais o defunto, né? Porque já foi quase tudo substituído. Até hoje fica lá para as pessoas verem. Deus me livre. Mas é bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. Aqui, gente, embaixo, você tem um outro exemplo aqui, que é o memento. O memento era uma joia, né? No caso aqui, uma pulseira, que era feita aqui dentro, ó, dessa parte aqui capsulada, eram cabelos humanos que eram construídos para poder lembrar da pessoa, tipo, você carregar eternamente a parte da pessoa junto com você. E aqui, não sei se está dando para vocês enxergarem, que está escrito matou Júlia, né?
Isso aqui é a bala que matou Júlia Fetal. Lembra que eu contei a história para vocês da Júlia Fetal, da mocinha aqui de Salvador, que foi assassinada pelo noivo, porque ela resolveu se separar do noivo, coisa parecida, né? Pois é. Essa foi a bala que matou a coitada da moça, né? E na época em Salvador, embora o cara fosse condenado, as pessoas sentiram pena dele, dizendo que ele matou por amor. Hã? Sim, acredite, um feminicídio foi normalizado, normativizado na sociedade daquela época ali, no século XX, no século XIX, 1841. Que bonito, né? Para não dizer outra coisa. Que bonito, que alegria, que beleza. Só que não. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá, é uma coisa minimamente bizarra, né? A gente pensar nesses... Não, e tinha outras coisas assim que eram completamente, sabe? Cara, você assistir Bridgerton, você vai ter uma noção de 1% do que era as convenções sociais do século XIX. Era basicamente aquilo ali. Basicamente aquilo ali. E aí eu trago aqui o grande Noel Rosa, né? Uma das últimas composições que ele fez na vida, para o grande amor da vida dele, que por acaso não era a esposa dele, né? Foi uma prostituta com quem ele se relacionou, né? E ele diz assim, ó: nosso amor que eu não esqueço e que teve seu começo numa festa de São João, morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar e sem violão. Cara, pesado, 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 pesado. Se alguma pessoa amiga te pedir que te diga se você me quer ou não, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. As pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que o meu lar é o botequim. Que você acabou comigo e que eu não mereço a bebida que você pagou para mim. Aí vem o realismo. E o realismo contrapõe a visão romântica, porque o realismo era anti-burguês. Então, o amor deixa de ser uma preocupação simpática, ideológica, para se tornar, na verdade, um exemplo claro de como as relações sociais naquele período estavam banalizadas, né? E, na verdade, as preocupações que existiam era de que meramente os relacionamentos, agora os realistas trazem a visão de que os relacionamentos eles não eram de fato de direito nutridos por amor, mas nutridos por uma relação de necessidade de afiliação. Então, um homem procurava uma mulher porque via nela a possibilidade de dar bons filhos. Uma mulher procurava um homem porque via nele a possibilidade de ter uma segurança financeira, né? Então, os realistas eles trazem a visão do amor com um certo cinismo, com um certo sarcasmo, com um certo deboche, né? Como se o amor fosse uma relação verdadeiramente, não propriamente de sentimento, mas uma relação doentia, uma relação parafílica, vamos colocar nesses termos, né? E aí eu trago um trecho do meu livro favorito, Dom Casmurro, de Machado de Assis, em que Bentinho, né, cruza os olhos com Capitu, e olha para Capitu, fica admirando o olhar de Capitu, paralisado, olhando aqueles olhos, e diz: retórica dos namorados, dai-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acorde imagem capaz de dizer, sem quebra de dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá ideia daquela feição nova. Trazia eu não sei que fluido misterioso e energético. Uma força que arrastava para dentro como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Ou seja, o Bentinho hipnotizado, apaixonado, encantado
pela Capitu, mas ao mesmo tempo com aquela ideia que lhe botaram na cabeça de que ela tinha olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Mas quando ele olha para Capitu, ele vê olhos de ressaca, olhos que o atraem, olhos que o hipnotizam, olhos que o seduzem. Parece mesmo, nem notei isso. Olhos que o seduzem. Olhos que depois ele vai dizer, mas espera aí, ela está olhando para o cadáver do Escobar com olhos de ressaca. Ezequiel, Escobar, Capitu, Escobar, Ezequiel, tararara, pam, para, pam, pararara, pam, para, pam, pararara, pararara, pam, tararara. Pois é, exatamente isso. Ele começa a achar que foi traído, né? Que foi um animal indefeso. Sem chifre é um animal. Pois é, exatamente, né? Mas, cara, isso é doença da cabeça de Bentinho, né? Cá pra nós, né? Eu acredito piamente no seguinte: Capitu não traiu, e se traiu, traiu porque ele mereceu, porque ele era retardado, né? Capitu, eu quero beijar Capitu. Beije. Eu quero beijar Capitu. Beije. Eu quero beijar Capitu. Pelo amor de Deus, né? Eu fico aqui com a cena na cabeça do professor ensinando esse livro. Jesus. Né? E é esse cinismo que os realistas trazem, né? Para mostrar verdadeiramente que as relações amorosas, elas não se constituíam necessariamente de sentimentos, elas se constituíam de uma necessidade. O Bentinho claramente casou com a Capitu não porque a amava, ele casou porque viu em Capitu a possibilidade dele se libertar de algo que havia o aprisionado, que era a ideia de ser padre, né? Obviamente que ele não sabia nem se queria ter esse relacionamento com ela. Né? Ele não nutria um relacionamento de fato de direito vivenciado com a sua amada Capitu. Que será que era amada? E aí vem a grande questão. Será que ela se sentia feliz naquela relação? Mas ela tentava ser uma boa esposa. Tentava, e ele com a doença mental dele, achando que ela estava o traindo. Começa a ficar obcecado achando que o menino é filho do amigo que morreu com a esposa. Né? E aí começa aquela doença mental dele que a gente sabe muito bem que existe em Dom Casmurro. Né? É horrível, mas é a verdade. Não tem pra onde correr. Né? Corrinho domesticado. Pois é. Basicamente isso, né? Afinal, como diria o grande filósofo do Arrocha, né? Desça daí, seu corno, desça daí. E aí eu trago aqui, né, uma visão bem própria dessa visão até naturalista, dessa visão carnal, dessa visão humana que a literatura realista traz, né? Que é a questão do amor carnal. O amor é visto como uma questão de afinidade carnal. Isso aparece, inclusive, em um cortiço, né? As pessoas se relacionam porque elas têm desejos, elas são mantidas pelo desejo carnal sexual, né? A questão do desejo, da atração do erótico em si, né? E aí eu coligo isso com uma canção que foi feita como jingle publicitário para um motel aqui em Salvador na década de 1970. Professor, na década de 70 o povo já fazia ousadia. O povo faz ousadia desde que o homem é homem, meu filho. Desde que a natureza existiu e começou a ter a reprodução sexual, começou a ter ousadia. Então não venha me dizer que não fazia, né? Como é que você nasceu? Pensa por esse caminho, né? Então, o que acontece nessa história? Na década de 70, né? O motel ele encomendou ao Duda Mendonça um jingle publicitário,
né, para poder fazer, né, uma forma de tentar atrair os casais na época do Dia dos Namorados, essas coisas assim e tal. E eles gravaram um compacto com a cantora Jane Duboc, né, pelo selo Tape Car, tá, no ano de 1979, com uma música chamada Cheiro de Amor, que era dada como brinde, que era tocada no rádio, né, para fazer propaganda do motel, e era dado como brinde a quem ia para o motel. Você vai no motel e leva um compacto depois de ficar 3 horas. Enfim, né, basicamente era isso que acontecia. A Maria Bethânia, um belo dia ouvindo a música no rádio, achou a música muito bonita, procurou o Duda Mendonça, né, e falou: Duda, eu quero gravar essa música que você fez aí pro motel, né? Porque eu achei essa música muito bonita, mas essa moça não tem a voz da Maria Bethânia, né? Não tem a voz da Maria Bethânia. E aí o que acontece nessa história? Ela resolveu gravar, né, essa canção Cheiro de Amor no ano de 1979, que diz assim: de repente fico rindo à toa sem saber por quê. E vem a vontade de sonhar de novo te encontrar. Foi tudo tão de repente, eu não consigo esquecer. E confesso, tive medo, quase disse não. Mas o seu jeito de me olhar, a fala mansa, meio louca, foi me deixando quase louca, já não podia mais pensar. E eu me dei toda pra você. Ave Maria. Pois é, meus filhos, meus amores. Rapaz! Pois é. Estou dizendo a vocês, mais naturalista que isso não tem. Mais naturalista que isso não tem. De verdade. Né? E de fato de direito, né? Qual o problema? Qual o problema? Afinal, gente, né? As afinidades precisam existir, né? Qual é o problema em se ter a afinidade, se buscar o prazer, se buscar a questão da maturidade sexual? Nenhum problema. Se vocês são felizes, né? Tá, tudo bem, a gente sabe que. Eu fico aqui imaginando, né? O cara que levava a amante para o motel e ganhava esse compacto, o que é que tinha que dizer em casa, como é que conseguiu esse compacto? Tira as palavras da minha boca, eu tava presente do motel. Eu fico pensando, amor, comprei um disco novo. Não, amor, foi um CDzinho que eu ganhei. Amor, foi um presente de um colega. Ele disse que foi, mas não tem tocar disco para ouvir. Aí me. Ô, professor, sabe o que seria pior, velho? Ô, meu Deus, seria muito pior não ter aqueles carros que fica com som em cima. Imagina, na hora que o cara chega em casa, passa logo esse carro de frente na casa dele. A ele que não ia ter explicação nenhuma. Jesus, caramba. Meu Deus. Ai, ai. Não posso nem falar, não, que a gente ano passado, no negócio da pandemia, a gente contratou um carro daquele para o aniversário de minha sogra. Ou pra mim aquilo é a pior vergonha que tem. Você Eu fica também, sem reação nenhuma, velho. eu também acho aquilo vergonhoso. Já disse a minha esposa, nunca contrate um negócio desse para mim, porque Fulano. verdadeiramente eu vou morrer de vergonha. Um carro desse tocando o senhor Raimundo, senhor Raimundo, senhor Raimundo, né? Mas no caso de minha sogra foi diferente, né? Porque contrataram, ela estava naquele princípio da pandemia e ninguém ia visitar ela, ela estava isolada o tempo todo, porque ela mora sozinha. Então, a gente tentou, como uma forma de tentar se aproximar dela, né? Fazer isso para mandar uma mensagem para ela um pouco mais, vamos dizer assim, pessoal. Foi no dia do aniversário dela. Mas, enfim. E aí eu venho para a questão do amor na modernidade. E eu trago um propósito a questão do amor líquido, né? Que é a ideia do que? Das relações líquidas, relações, né? Não necessariamente serem relações que se perpetuam, né? Por exemplo, eu me lembro que há uns 17 anos atrás, né? 17, 18 anos atrás, eu me lembro que algumas pessoas criticavam, né, o fato
o fato de algumas pessoas terem relações que não eram firmes, né? Que na época se chamava até, botavam um apelido de namorix, né? Em relação àquela música do Tribalistas, que dizia assim, já sei namorar, já sei beijar de língua, agora só me resta sonhar. Pois é. E aí o que acontece nessa história? As pessoas começaram a dizer, né? Porque não é possível, não sei o quê. Cara, cada um é dono de sua própria cabeça. Cada um é dono de... Eu acho que nenhuma convenção, eu entendo assim, eu acho que nenhuma convenção pode ser resposta para sentimento amoroso. Eu acho que a pessoa tem que ser livre, tem que ser feliz da maneira que ela quer ser. Se ela acha bom ter um relacionamento, né, sem compromisso, tipo, um relacionamento aberto, é um direito dela, velho. É um direito dela. Eu não me vejo numa situação dessa. Mas é uma questão pessoal minha. Que aí eu volto para o início da aula. Amor é uma visão muito pessoal. É uma visão muito própria. É uma visão muito particular. Há quem queira, há quem não queira. Há quem viva, há quem não viva. E eu acho que cabe a gente respeitar. Porque fulano é isso, fulano é aquilo, sei o quê. Gente, cada um é dono da sua cabeça, é dono do seu juízo. E cabe a gente respeitar. Pera aí, né, velho? Pelo amor de Deus. Aí é complicado. Não vou nem ler isso aqui, porque na hora não tem que editar, na hora de fazer o vídeo. Mas, enfim, voltando para a questão, é importante que a gente entenda isso. As relações hoje, elas estão muito mais imediatas, né? Eu vi a minha geração, por exemplo, e via a geração de vocês, né? Que não tem uma diferença assim tão grande, 20 anos não é nada, 25 anos não é nada de uma geração para outra. E, cara, eu fico assim abismado como muitas coisas mudaram, não que eu estou dizendo que mudou para pior, para melhor, não, mas mudaram a perspectiva disso, né? Não estou dizendo que na minha geração não tinha gente que ficava sem compromisso, não, tinha, era muito comum mesmo. O cara, às vezes, uma menina ficava com um rapaz uma semana, às vezes ficava com outro, um cara ficava com uma menina uma semana, um cara ficava com outro cara uma semana, uma menina ficava com outra menina uma semana, né? Apesar de que havia, obviamente, quanto às questões das relações LGBTQI, né? Elas eram muito mais censuradas nessa época, então elas sempre eram de maneira muito velada, né? A gente sabia assim por trás, mas nunca sabia de fato o direito, porque a sociedade, infelizmente, ainda é bastante preconceituosa e julgava as pessoas, né? Quando tinha esse tipo de situação. Mas, de um modo geral, era muito comum você encontrar pessoas que falavam, mas as pessoas, não, eu não estou namorando, eu estou ficando. Eu vinha com essa expressão, estou ficando, no sentido de dizer, eu fiquei com a pessoa, mas não quer dizer que eu estou namorando. Foi aquele momento ali que eu fiquei com ela e acabou. Hoje não, hoje as pessoas chegam e dizem assim, olha, meu filho, eu namoro com você, namoro com outro, namoro com outro. Acabou. Você quer aceitar? Aceite. E vivem assim, sejam felizes. Porque a gente acabar com essas ideias idiotas de convencionalismo. Com essa ideia, sabe, limitante de achar que as pessoas têm que seguir parâmetros. Veja que ao longo da história, a sociedade foi moldando parâmetros amorosos e que, no fundo, não tinham interesses ideologicamente sociais em momento algum. Eram interesses meramente políticos, interesses meramente religiosos, interesses meramente sociais. E esses convencionalismos repercutiam justamente aonde? Dentro do todo literário. Hoje em dia, por que eu vou criticar uma pessoa que quer viver um tipo de relação amorosa diferente da relação amorosa que eu vivo com a minha esposa? Por que eu vou julgar? Eu não tenho direito, eu não sou melhor do que ninguém para dizer que aquela pessoa está errada. Da mesma forma que eu não sou pior do que ninguém para aquela pessoa me julgar como errado. Então, é importante a gente compreender isso. As coisas vão mudando, a sociedade vai mudando. E eu digo a vocês uma coisa, com toda franqueza. Essas transformações, essas mudanças, essas alterações,
elas vão se perpetuando justamente nesse quesito de justamente mostrar a capacidade de se transformar, de se ressignificar, de mudar a maneira de se enxergar a sociedade, de se enxergar o homem, de se enxergar o caminhar na sociedade. Cada um ser livre para amar como quiser. Você quer amar, quer se auto-amar? Faça o auto-amor. Eu estava lendo essa semana uma matéria sobre o auto-amor. Pessoas que dizem, eu não me relaciono com ninguém. Eu amo a mim mesmo. Elas sentem prazer nelas mesmas. Elas têm desejo por si mesmas. Ah, é narcisismo, professor? Depende. Se isso não estiver trazendo nenhum prejuízo para as pessoas ao redor, deixa ela ser feliz. Deixa ela ser feliz. Tem que ser feliz, velho. Tem que ser feliz. Isso é um ponto mais importante na vida. Além disso, a gente está vivendo um tempo que hoje temos muitos meios de amar, né? Como é que se paquerava? Parece uma coisa jurássica quando eu penso hoje em dia. Como é que se paquerava há 20 anos atrás, né? Era o rapaz, conhecia uma menina, começava a flertar, começava a paquerar, né? Ou então pedia a um colega para apresentar em comum, para apresentar, ou coisa parecida. Pedia alguém para armar, né? Como a gente dizia na época. Pedia para armar um encontro, coisa parecida. Hoje não, hoje o cara pega um celular aqui, tá lá no Tinder, tu tá passando aqui, vai jogando para esquerda, quem não agrada, vai jogando para direita, quem agrada. Daqui a pouco, pim, bateu alguém, deu match. Ótimo, você narrando como se fosse partida, mas tudo bem. Essa questão parece jogando Pokémon, mas assim, sabe? Mas assim, é uma coisa presente. E essa semana eu vi uma coisa interessante, uma história interessante, saiu no UOL, no universo do UOL, de uma moça que ela começou a namorar um colega de colégio, mas reencontrou ele pelo Tinder, porque no tempo do colégio ela não se envolveu com ele. Imagina a situação. No tempo de colégio, ela nem sequer falava com ele, via de longe tudo, não sei o quê. Aí, um dia ela entrou no Tinder, resolveu ver quem é que estava no Tinder na região dela, e do nada bateu o olho e viu o rapaz. Aí resolveu jogar pro lado direito. Coincidentemente, o cara também tinha feito a mesma coisa. E os dois começaram a conversar. E aí, nessa conversar, rolou, né? E aí, estão namorando, né? Como diz a música, do jeito que você me olha, vai dar namoro. Pois é, basicamente isso. Então, a gente tem que entender, de um modo ou de outro, a gente tem que entender de uma maneira, numa compreensão bem lógica, que as relações amorosas, elas se constituem verdadeiramente como esse todo imagético, esse todo imaginário, né? Essa questão mesmo de verdadeiramente tentar buscar o melhor, o mais amplo, o mais completo entre a ideia do sentimento amoroso em si, tá? Tem uma galera que está entrando na aula, eu estou achando que estão entrando por engano. Aqui, eu vou tirar isso aqui. Que é do curso que eu vou dar aula daqui a pouco. O pessoal está clicando, entrando aqui direto. Então, voltando ao que interessa. Então, gente, é bem compreensível que a gente entenda que o amor, os meios amorosos, muitas vezes mudaram, que a comunicação amorosa mudou, se transformou, se ressignificou, foi se alterando, foi trabalhando e foi mudando tempo a tempo, passo a passo. E cabe a gente respeitar. Como diria Dalton, né? Ganhar você e não querer é porque eu não quero que nada aconteça. Deve ser porque eu não ando bem da cabeça ou eu já cansei de acreditar. O meu medo é uma coisa assim, que corre por fora, entra, vai e volta sem sair. Não, não tente me fazer feliz. Eu sei que o amor é bom demais, mas dói demais sentir. Gente, eu vou terminando,
o nosso trabalho aqui, tá certo? Desejo a todos vocês um feliz dia do amor e não dos namorados, porque eu quero que vocês primeiro se amem, amem a si. O primeiro amor é esse, tá certo? Sejam felizes acima de qualquer coisa, tá certo? Deixo para vocês aqui meu forte abraço, fiquem com Deus, a gente se vê. Até lá, tudo de bom. Tchau.